Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer aqui muitos assuntos nesse vídeo. Vamos falar aqui um pouco de Ciro Gomes. Pois é, tem youtuber de canal de investimento que é empresário milionário, chegou a me citar num vídeo aí e ele falou de muitas coisas, trouxe pontos importantes com elogios, críticas. Eu vou falar um pouco desse vídeo aqui, claro, vou deixar o link para quem quiser assistir no final aí. Falarei também do senador Marcos Duval, que desobedeceu a ordem judicial e foi para os Estados Unidos com o passaporte retido por decisão do STF. Será que isso vai trazer complicações para ele? Vamos explicar o que aconteceu e também dizer que a Câmara dos Deputados, por tradição, não deve cassar o mandato de Eduardo Bolsonaro em 2025, mesmo que ele ultrapasse o limite de faltas permitidas. E se essa cassação vier, ficará para 2026. Vamos falar tudo aqui a respeito desse assunto, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o Ciro Gomes diz que não vai ser candidato a nada nas eleições de 2026. Existe um apelo muito grande para que ele seja candidato ao governo do Ceará. E mesmo o Ciro fora, digamos, do debate nacional e tal, muita gente reflete, muita gente traz opiniões a respeito do que ele pensa, do que ele fala, do que ele já escreveu. E uma dessas pessoas é lá o Daniel Shoa do canal Investland, que fala de investimentos, fala também de política. E dessa vez fez um vídeo que eu assisti na íntegra. Vou adiantar aqui que eu recomendo para vocês. O link tá aqui embaixo no comentário, mas vai assistir lá depois de assistir o meu. E o título do vídeo do Daniel lá no canal Investland é Ciro Gomes, destemperado ou gênio incompreendido? E eu quero até saber qual que é a sua opinião. Você acha o Ciro um destemperado ou é um gênio que não foi ainda compreendido pela maioria, mas por uma pequena minoria que vota nele aí nas eleições em que ele já disputou? E assim, opinião, cada um tem a sua, faz parte e tal, mas o Daniel, ele é um cara assim, que ele mesmo diz lá, ele é um empresário milionário e tem uma visão diferente da maioria em relação a vários assuntos. E o Daniel vai abordar nesse seu vídeo, o Ciro é de direita, e ele vai trazer pontos em que poderia enquadrar o Ciro como de direita, baseado no que a direita, digamos assim, pensa, aqui principalmente em relação a alguns pontos de economia, né? O foco do Daniel lá no canal é esse, não fica falando sobre outros assuntos mais variados aí. O Ciro é de esquerda? Aí o Daniel também vai levantar pontos que o Ciro poderia ser enquadrado como um candidato, digamos, de esquerda. O Daniel vai trazer lá o que é que falta para o Ciro ser presidente. E no final deixa o que ele considera o mais importante do vídeo. É claro que eu não vou falar para vocês aqui, eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Inclusive o Daniel, lá do canal Investland, me citou no vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte que ele me cita. E aí vai citar também outros youtubers. Vamos lá aqui rapidamente. É um material de muita qualidade, já falei aqui outras vezes. A edição do Daniel é top demais. A gente pode discordar dele em algum ponto ou outro. Nesse vídeo aqui, por exemplo, eu tenho alguns pontinhos de discordância, né? Principalmente em relação à parte mais final. Porque o que ele fala aqui, eu acho que o Ciro até tentou de alguma forma. E de fato eu concordo com ele aqui em alguns aspectos, né, também na parte final lá. Então, né, ele vai trazer aqui um ponto, quer ver a citação nossa aqui? Para isso, tem uma galera que segue o Ciro na internet que eu acompanho bastante, que é o William Jacob, do canal Politizando, muito bom, você escreve lá, que é o Tamir Felipe, o Tamir faz um react bem interessante, o Fred Crepe, que eu falei de outro vídeo, que eu falei no outro vídeo dele, o Frederico Crepe. Eu gostaria até de um dia desse conversar com ele e falar, cara, o que você acha que o Ciro propõe para substituir o tripé macroeconômico? Como é que seria mais ou menos essa lógica? Eu gostaria de entender melhor, na humildade mesmo, tá? Terceira pauta. Aí faltou você, Daniel, aqui, porque o Tamir Felipe e o Fred Crepe estão aqui em Uberlândia, inclusive na minha casa. Nós acabamos de tomar café junto aqui. E porque nós três participaremos do podcast Três Irmãos. O Tamir vai participar hoje, quando eu paro para gravar esse vídeo, no dia 25. O Fred Crepe no dia 26. E depois, no dia 26 mesmo, tem uma participação tripla lá. Eu, o Fred e o Tamir estaremos no podcast Três Irmãos. Fica aí o convite para quem está aqui me assistindo agora, nos assistir aí ao vivo, ou depois, se você assistir esse vídeo, já tiver passado aí essas lives. Então faltou você, Daniel, aqui pra gente bater um papo, trocar uma ideia, e será um prazer um dia a gente, né, realmente ter esse encontro. E como eu disse, eu vou deixar o link, vocês fiquem à vontade para assistir lá, eu acho bacana, né, dar uma força para ele, que é um canal que está começando e toda força é muito importante. E o Daniel, né, como eu disse, ele é um milionário e tem uma visão muito diferente da maioria dos milionários, principalmente dos milionários que estão no YouTuber, às vezes defendendo aí corte de gastos, que o Estado tem que ser mínimo. O Daniel não, falou, pô, o Estado tem que ser
mínimo onde ele deve ser, e tem que ser um Estado atuante onde tem que atuar. E eu concordo muito com o Daniel nesse aspecto. Então, deixo aqui embaixo a recomendação, o link, vou deixar na comunidade do canal Politizando e também vou compartilhar nas minhas redes sociais aí para vocês, né, darem uma força lá e deixar o like, assistir, comentar, opinar. Não é só chegar lá, vindo Politizando. Né? Não, dá a opinião de vocês, é importante, bacana demais, até para ele, né, refletir lá a respeito de alguns assuntos aí do que vocês concordam ou discordam. Pessoal, é o seguinte, o senador Marcos Duval coleciona alguns atritos com a Polícia Federal, mas o que interessa para esse vídeo aqui é um caso do ano passado, quando ele atacou o delegado Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, e por isso teve o passaporte recolhido por ordem do Alexandre de Moraes. Acontece que mesmo com o passaporte retido, ele está nesse momento, quando eu paro para gravar, sabe onde? Nos Estados Unidos. É um negócio impressionante aqui, vamos trazer para vocês que ele viajou, né, para lá, apesar de ter o passaporte retido, por determinação do ministro Moraes do STF. O congressista capixaba embarcou para Miami na quarta com passaporte diplomático. A informação foi revelada pelo UOL e confirmada pelo Metrópolis. Duval é suspeito de obstrução de justiça após publicar nas redes sociais informações sobre o delegado da PF, como eu disse, Fábio Shor, que lidera as investigações contra o ex-presidente Bolsonaro e outros nomes do bolsonarismo. Em nota, Marcos Duval disse que a viagem foi previamente avisada ao STF e negou estar cometendo qualquer irregularidade. O Supremo, por outro lado, disse que não vai comentar o caso porque o inquérito segue em sigilo. Para sair do Brasil, Duval precisava de uma autorização expressa do ministro. O Metrópolis apurou que o pedido de Marcos Duval foi indeferido e que ele está, portanto, descumprindo uma ordem judicial. E aí é o que eu falo sempre, que a galera descumpre a ordem judicial e depois, se a justiça vai atrás e mete uma prisão preventiva e tal, aí, estou sendo perseguido, a ditadura. Então, aqui vai dizer o Marcos Duval em nota que, apesar de estar sofrendo graves violações das minhas prerrogativas parlamentares, até o momento, não há qualquer decisão judicial válida que restrinja a minha liberdade de locomoção. Continuo exercendo plenamente meu mandato e mantenho agendas institucionais. Duval afirma que tem visto válido para entrar aos Estados Unidos e que, inclusive, teve autorização renovada no último mês por mais 10 anos. Bom, pessoal, a dúvida agora é se ele volta para o Brasil ou não, porque ele está proibido de usar redes sociais e, mesmo assim, sempre dá um jeitinho de desobedecer, de burlar essa ordem. Teve muitos milhões, segundo consta, bloqueados, não tem seu passaporte, não está de imposto o passaporte, ele está com diplomático. E será que ele vai ficar por lá, alegando perseguição, medo de voltar e ser preso? E daqui a pouco vai montar um time, né, de autoexilados. Ele, né, mas pode ser que ele volte. A Zambelli tá aí, inclusive, se ela pôr o pé no Brasil, vai pra cadeia. O Eduardo ainda não tem ordem de prisão contra ele, ainda. Mas ele sabe que o risco, né, disso acontecer é alto, porque ele tá cometendo crimes assim, um atrás do outro. O Flávio Bolsonaro foi tirar férias em Portugal, aí teve uma pressão, a reação nas redes sociais que não foi boa. Ele decidiu antecipar essa volta. Tem uma movimentação aí dessa galera indo para lá, para o exterior, alguns ficando, outros, né, como é o caso do Flávio, acabou voltando. E por falar no Eduardo Bolsonaro, mesmo que ele ultrapasse as faltas permitidas, não será cassado pela Câmara dos Deputados. Por tradição da instituição, isso só deve acontecer a partir de março do ano que vem. E assim, o Eduardo, ele estava de licença, então quando você está de licença, não é contada a falta. Mas essa licença, ela expirou o prazo, tem um limite, ele só pode ficar licença, né, eternamente. E aí começou a contar a falta. E aí, dependendo se ele faltar 1/3 das sessões, ele tem um mandato cassado. Porém, por tradição, essa apuração ela é feita em março do ano seguinte, apurando do ano anterior. E especulam aí nos bastidores que o Eduardo poderia ser nomeado secretário. Aí falaram já lá em Santa Catarina, com o aliado Jorginho Melo, aí tem lá o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Também falaram dele ser nomeado secretário lá em São Paulo, né, com o Tarcísio fazendo isso. De todo jeito, assim, porque aí nomeado secretário, ele tira a licença, aí justificada, e aí pode ficar o tempo que for. No mesmo caso, quando alguém, fulano é deputado e virou ministro. Então ele tira a licença do mandato e vai lá ficar como ministro e tal, então não conta como falta. Então é uma artimanha que estão tentando fazer para salvar o mandato de Eduardo Bolsonaro. Então, de todo jeito, eu acho que vão dar um jeitinho. Eu duvido que ele vai querer ser cassado, mas também está numa saia justa. Se ele voltar para o Brasil, tem um risco altíssimo dele ser preso, porque, como eu disse, cometendo crime, ele está aos montes.
Então uma situação realmente complicada. O PL, partido conta, claro, com o Eduardo aí. Inclusive, para o PL seria até mais vantajoso ele disputar outra de novo, né, como deputado federal, porque ele é muito bem votado, acaba ajudando aí no partido a eleger mais deputados, mas há a especulação de que ele seja candidato ao Senado e, se for também, infelizmente, vai vencer lá por São Paulo. Então são as movimentações de bastidores aí para 2026, mas no caso do Eduardo, a preocupação dele é mais imediata com essa possibilidade de ser cassado só no ano que vem e se ele ultrapassar o limite aí de faltas, né, limite permitido aí. Bom, pessoal, e lembrando mais uma vez do vídeo do canal Investland lá, Ciro Gomes, destemperado ou gênio incompreendido? Essa é uma pergunta que o Daniel faz, ele vai responder isso ao longo do vídeo e eu quero saber a opinião de vocês, tanto aqui quanto lá. O link do vídeo do canal Investland está aqui embaixo. Vou deixar na comunidade, repito, também nas redes sociais. Bora dar uma força lá e deixar a opinião de vocês. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe esse nosso vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.